Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, gente. A gente dá continuidade hoje ao livro de Tiago. Tem falado muito conosco. Vocês poderiam abrir o livro do Tiago, capítulo 5. Aí nós vamos trabalhar hoje, vamos estudar o versículo de 1 a 11. E aí você fique à vontade para fazer pergunta, levante a mão. E vai chegar o microfone até você para que o povo que está lá em casa possa acompanhar também, né? Vamos ler primeiro? Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 1. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro, a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita no campo de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo os sofrimentos de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aleluia! Esse texto é maravilhoso, mas é muito pesado, né? Tiago, ele é terrível. Terrível. Ele fala, ele não coloca enfeite, ele não tenta amenizar o peso da situação, o peso das circunstâncias. Ele é direto, reto, objetivo. Então, ele já começa falando: escutem agora, ricos, chorem, lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. Misericórdia! Será que Tiago está falando aqui que o Senhor se desagrada dos ricos? Não. Muito bem, Elizabeth. Não. O Senhor não está falando que Ele se desagrada dos ricos. Não está falando que os ricos não têm chance de salvação. O problema não é a riqueza. O problema é como nós lidamos com a riqueza. Eu tinha comentado com vocês, quando nós trabalhamos o outro trecho de Tiago, que ele vai e volta, né? Ele começa já deixando claro sobre quais são os temas que ele vai trabalhar. Aí ele vai esmiuçando e abrindo esse leque, trabalhando cada um dos tópicos que ele apresentou no comecinho. E aqui ele voltou aos tópicos que ele apresentou, já trabalhou e agora vai fechar. Ele está dando um arremate aqui. Então, só para a gente tá recordando, ele já começou falando um pouco sobre isso, né? Ele já falou sobre as riquezas. Aqui no capítulo 1, no versículo 9, o irmão de condição humilde glorice na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Ele já está deixando claro aqui no comecinho que há um tipo de pessoas cheias dos recursos financeiros que não está agindo conforme a vontade de Deus. Ele já está falando de juízo, já está trazendo uma palavra de peso.
E aqui ele pega bem pesado no capítulo 5. Ele continua assim: as suas riquezas apodreceram. Não está falando no futuro não, hein? Está falando no presente. Ó, eu estou olhando para as suas riquezas, elas estão podres. Apodreceram. As suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro, a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Meu irmão, o que enferruja? Aquilo que fica parado lá, né? Largado lá, depositado lá, sem mexer. Você pega uma ferramenta, a gente tem muito pessoal que trabalha com jardinagem, né? Aqui na nossa cidade, a nossa cidade é uma área verde maravilhosa. Então, a maioria de nós tem alguma ferramenta de jardim, né? Você pega uma tesoura de poda, você pega um facão, você pega uma enxada. Enquanto você está usando, ela está com fio. Se você deixa ela encostado, daqui a pouco está tudo enferrujado. É disso que ele está falando. Por que será que nós temos que guardar tanto recurso? Será que nós estamos colocando a nossa confiança nas riquezas? Porque se eu confio em Deus, quando o Senhor colocar nas minhas mãos recursos, será que é necessário guardar? Será que é para isso que Deus me deu? Será que o Senhor me dá os recursos financeiros para que eu use ele de maneira que agrade ao Senhor e edifique o seu reino? Ou será que eu vou usar para o meu deleite, para o meu aproveitamento pessoal? Em cima dessas reflexões é que a gente tem que analisar o que está falando aqui o nosso amigo Tiago, nosso irmão Tiago. As riquezas vêm de Deus. Eu estou lendo o livro de Crônicas e num desses versículos, Davi ele está chamando Salomão vai ser coroado novamente rei, e ele fala, né, que ele vai entregar ao Senhor as riquezas, para que ele quer edificar um templo, uma casa para o Senhor. E ele, nesse trabalho de edificar uma casa para o Senhor falou que ele não poderia fazer. Então, ele guarda, né, e deixa para o filho dele fazer. Mas aí, antes de morrer, está no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, ele fala assim, porque ele já está entregando para Deus várias ofertas para que o templo seja construído, várias riquezas que ele guardou para isso, para esse momento. Aí ele fala assim, no versículo 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Então, na verdade, se Deus não nos der a riqueza, nós não temos de nada para desfrutar. O Senhor, Ele permite que algumas pessoas tenham facilidade para administrar e para adquirir riquezas. Mas há uma intenção nisso, há um propósito, não é para o acúmulo, não é para guardar e ficar enferrujando. Porque o que é que a traça come? O que está lá no guarda-roupa guardado que ninguém usa. Porque a roupa que você usa o tempo todo, a traça não come. Mas vai lá naqueles casacos lá, naquelas calças lá que você comprou, não usou, e o coração está duro, não quer dar para o irmão, não quer abençoar a vida de alguém, está lá guardado. Quando você pega, está furado. A traça comeu. Pois é. A traça come aquilo que não está sendo usado. Se não está sendo usado é porque não é necessário. Então, de repente, Deus permitiu que você tivesse aquela aquisição para você abençoar alguém. Não é para o seu deleite, não é para acúmulo. É para ficar guardado. Não quer dizer que você, como uma pessoa adulta, precavida, não vai administrar bem os seus recursos e ter um guardadinho lá para uma emergência. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que muitas vezes a gente guarda aquilo que não é para ser guardado. Nós guardamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que nós fôssemos a mão do Senhor para abençoar aquele que precisa. Muitas vezes as pessoas começam a enriquecer, começam a receber recursos e ela até reconhece que é o Senhor que permitiu aquilo, mas fica nisso.
Que alegria, como o Senhor me abençoou. Por que o Senhor te abençoou? Por que Deus está te dando esses recursos? Não é só para o seu deleite. É disso que ele está falando. E ele continua aqui. Cadê? Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Na verdade, ele está dando uma bela de uma bronca para as pessoas que estão enriquecendo às custas da opressão, da violência, da injustiça. Ele não está falando só daquele que ajunta e não abençoa o irmão, não reconhece que Deus dá para que ele possa estender as mãos. Está falando também daquele que, de maneira imprópria, se enriquece porque ela está tomando aquilo que é indevido a ela. Pode ser que a gente hoje fale assim, não sou tão rico assim para essa palavra aqui estar direcionada a mim. Bem, o Senhor pode mudar a tua sorte a qualquer momento e você se tornar uma pessoa com mais recursos, mais bens. Você hoje pode ser funcionário, mas daqui a um tempo você pode ser patrão. E aquele que já é patrão hoje, como é que está a sua relação com as pessoas que estão debaixo da sua tutela financeira, daqueles que trabalham para você e que recebem aquilo que você proporciona para eles? Porque existe aquilo que é justo, que é correto. Se você retém aquilo que é do outro, pode ser que você esteja engordando porque o outro está deixando de comer aquilo que você comeu demais. Pode ser que você esteja desfrutando de algo que era para estar abençoando aquela outra família, que é assalariada, e que você se apropriou, não dando aquilo que era correto e justo pelo tanto que a pessoa trabalhou e pela função que ela exerceu. Então, ele está falando aqui do enriquecimento às custas da opressão, às custas do outro. Porque isso aqui era algo que acontecia muito naquele tempo. Que bom que não acontece mais, né? Só que não. A gente vê muito disso hoje. No mundo inteiro tem aumentado muito a distância entre ricos e pobres. Os pobres estão ficando mais pobres e os ricos estão ficando muito ricos. Porque a maldade, ela tem aumentado neste mundo, a ganância, a maldade. Então, nós precisamos estar atentos a essas situações, para a gente não cair nessas armadilhas também. As riquezas, elas podem se tornar um Deus para nós. Nós podemos passar a confiar nela e depositar nossa segurança nela e não no Senhor. E aí, nós vamos ver Mateus 6. Deixa eu abrir aqui. Mateus 6, versículo 19. Os tesouros do céu, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Não é Tiago falando, aqui é o Sermão do Monte, é Jesus falando. Então, Jesus já estava aqui chamando a nossa atenção. Cuidado, cuidado. O que você está juntando? Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Onde ele está? Porque onde ele estiver, está a sua atenção, está a sua dedicação, está o seu coração. O seu tesouro é o Senhor? O seu tesouro é o reino de Deus? Porque se nós estamos aqui muito apegados às riquezas deste mundo, nós estamos igual a todo mundo aí que está perdido, indo para as trevas.
Então eu tenho que ser desapegado. Não quer dizer que a gente não deva batalhar, estudar, se formar, buscar melhorar as condições de vida da nossa casa, da nossa família, ter acesso a roupas melhores, a uma casa melhor, a um emprego que dê um salário melhor, que nos permita, né, ter essas mudanças, poder morar num lugar mais confortável, proporcionar para os filhos uma educação melhor. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Nós devemos, sim, nos esforçar, nos qualificar, nos preparar. Até porque, se o Senhor te abençoar e permitir que você melhore a sua condição financeira, quer dizer que você vai estar com a condição de abençoar a vida também de irmãos que não estão nessa mesma condição que você alcançou. Então, você vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, não é o problema você batalhar por um emprego melhor, ralar por um salário melhor, por uma condição melhor de vida para a sua casa. Desde que você não pense só em você mesmo. Desde que não pare nisso. Desde que você não feche as cortinas só para o seu espaço, sua família, seu deleite, seu conforto. Porque o Senhor nos coloca como terceiros. Ame a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Cadê você? Ele coloca ele e o outro. Ele e o próximo. E a maioria de nós colocamos ame a você acima de todas as coisas e a você como o único que precisa e merece. Então, a gente coloca a gente em primeiro lugar. E o Senhor nos põe no nosso devido lugar. Você não é o primeiro, nem o segundo. Aí eu queria convidar vocês a continuar lendo Mateus também, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É muito fácil a gente ficar confiante, a gente ficar sem medo. A ministração foi maravilhosa hoje do Marquinho. Quando está tudo bem. Então, eu estou confiando na minha conta bancária, eu estou confiando no convênio médico, eu estou confiando na casa própria, eu estou confiando nas riquezas, nas coisas deste mundo que são passageiras. Mas não é esse o convite que o Senhor nos faz. O justo viverá pela fé. Eu estou depositando todas as minhas expectativas nos recursos que eu estou acumulando e guardando. Eu não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo pelo que eu vejo. E não é esse o chamado do Senhor para nós. Então, nós precisamos estar vigilantes nisso. As riquezas não devem ser acumuladas. Elas devem ser recursos para abençoar os necessitados, gerar empregos, salários justos e investir no reino de Deus. Para isso, o Senhor abençoa alguns com o dom da riqueza. Para isso é que o Senhor nos permite melhorar as condições de vida. E Ele não fala que você deve ser o juiz, não, seu irmão merecer, porque não é assim que Deus faz, é assim que nós fazemos, nós somos cheios de justiça própria, mas a justiça do Senhor, ela é muito mais elevada. E aí a gente continua aqui, quando Ele está falando aqui do trabalhador que foi explorado, Ele está falando de justiça e injustiça, e esse é o título da aula de hoje, justiça e injustiça. Porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é justo. Justo. A atenção que o Senhor dá para a distribuição de riquezas é algo extraordinário. Extraordinário. Isso não é conversa de partidos de esquerda, nem de ideologias socialistas. Não. O Senhor, Ele fala sobre o cuidado com todos. Isso é extraordinário. A gente vai lá para o comecinho da Bíblia. Eu vou ser bem rapidinho aqui para a gente poder avançar no tempo. Estou de olho aqui no tempo.
O Senhor fala assim, olha, em Deuteronômio 24, versículo 14: não oprima o empregado, pobre e necessitado. Está lá em Deuteronômio. Seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado do pecado. Não retenha o salário daquele que depende disso. Nosso Deus é justo. Ele é justo. Deixa eu achar aqui. Nós vamos para Levítico 19. Levítico 19, versículo 9. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiveram caída no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você vai colher, você plantou. Na hora de colher, tem gente que não tem terra, tem gente que não tem recursos. Então não colha tudo. Deixa para que os pobres, as viúvas, os órfãos possam se alimentar daquilo que sobrou lá, daquilo que ficou. Não tire até o último cacho de uva. Deixa aqueles que ficaram, os que estão ali que você não pegou, deixa lá. É a provisão para aquele que não tem recurso. Gente, olha que lindo, isso está no livro de Levíticos. Está lá no começo da Bíblia. E o Senhor já falando, cuidem uns dos outros. Cuidem um dos outros. Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E Caim fala assim: eu agora sou babá do meu irmão? Pois é. O nosso Deus nos chama a cuidar um dos outros. Cuide, olha para o teu irmão, cuida do teu irmão, não feche os olhos para a necessidade do outro. Não pense só em você. Cuidem uns dos outros. É muito lindo isso. No mesmo capítulo aqui, olha o versículo 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Também Levíticos. Está falando de justiça. Olha, nosso Deus é justo. No versículo 35, ainda do capítulo 19 de Levítico. Não cometa injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos, medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. O nosso Deus é justo. Ele está se apresentando aqui. Quando ele fala como que nós devemos nos portar, ele fala, não faça isso, não faça aquilo. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Confiem em mim. Não se apeguem nisso. Vai sacanear na hora de pesar o que o cara está comprando. Fala que tem um peso e tem outro. Nós temos visto aí um monte de reportagem na internet, né, sobre as compras pela internet. A pessoa compra um celular, vem um tijolo, né? A pessoa compra uma placa de computador, vem uma caixa vazia. Então, as pessoas elas têm se achado tão espertas, né? Tentando enrolar o outro, tentando lesar o outro em benefício próprio. Mas o Senhor diz, não, eu sou o Senhor de vocês, não vai faltar nada. Olha como ele fala aqui, olha, eu sou o Senhor de vocês, que tirou vocês do Egito. Eu tirei vocês da escravidão. Vocês vão ficar se apegando agora a essa minharia, essa porqueira, essas coisas que não tem valor? E o que tem valor mesmo? Eu, o teu Deus, o teu Senhor. E é muito lindo ver esse zelo de Deus em se apresentar como justo e nos convidar a sermos como Ele é.
justos, corretos. O livro de Tiago é muito prático em relação a isso. Seja justo, como teu Deus é. Seja correto, porque teu Deus é maravilhoso. As riquezas adquiridas de maneira injusta, de maneira incorreta, de maneira ilegal ou exploratória, ela vai ser testemunha contra a pessoa que assim viver no dia do juízo. Vai ter que dar conta. Nós daremos conta de todas as coisas diante do Senhor. Todos nós nos apresentaremos diante do Senhor no dia do juízo. E o Senhor, nesse dia, irá nos presentear, irá nos galardoar, de acordo com aquilo como nós vivemos. Então, não é só o ímpio, o perdido, o que não conhece o Senhor, ou não reconhece como Senhor, que vai estar diante de Deus e prestar conta. Todos nós. As nossas obras serão apresentadas diante do Senhor. Ai, as nossas obras, mas eu não sou pastora. Mas eu não sou evangelista. Deus não está falando aqui que só os que têm chamado ministeriais se apresentarão diante dele. Todos nós. Porque em tudo que nós fazemos, nós glorificamos o nome do Senhor ou nós envergonhamos o nome de Deus. Em todas as coisas, em tudo, nas pequenas coisas. Quando você acorda, como que você se relaciona com o pessoal da sua casa? Você é daqueles que dá um sorrisão para o cara que passa na rua, e aí, dentro de casa, e aí, gente, o café saiu ou não saiu? Como que é o nosso trato com as pessoas mais próximas de nós? Como que está o nível do entendimento das coisas espirituais no meu cuidado para o meu cônjuge, para com meus filhos, para com os meus pais? Porque o Senhor fala de tudo isso. Ele fala, honra pai e mãe, ame a tua esposa, se sujeitai às autoridades. Deus fala a respeito de todas as coisas. Ele não fala só do culto do domingo, quando você chegar aqui. Ou daquele que é chamado para ser um ministro, um pregador do Evangelho. Ele fala para todos nós. Todos nós. Então, devemos viver da maneira como Deus nos ensina. E isso Ele deixou claro. Ele não deixou a gente assim, perdido. Meu Deus, como será que Deus quer que eu viva? Opa! Além de nos deixar as Escrituras, Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor, isso testifica imediatamente no nosso espírito. A gente sabe que está errado, a gente sabe na hora. Aquilo não foi legal. Cabe a nós o tempo todo darmos ouvido e atenção à voz do Espírito e opa, já se conserta. Senhor, me perdoa, vai lá e resolve aquilo que aconteceu. Não basta pedir perdão para o Senhor, vai lá também e restaura o teu irmão. Se você o magoou, se você o ofendeu, ou se você o prejudicou financeiramente. Vai e se conserte. É assim que Deus nos chama a viver. Se tudo vem do Senhor, tudo vem de Deus, eu tenho que administrar pensando dessa maneira os recursos que vêm em minhas mãos. Eu preciso administrar de uma maneira que agrade a Deus. Eu tenho que reconhecer, porque muitas vezes a gente fica com o ego lá em cima, né? Olha a profissão que eu conquistei com meus estudos, com meu esforço, com o meu QI, com a minha capacidade. Olha como o meu esforço, a minha competência, a minha formação proporcionou recursos para que eu desfrute, para que eu tenha os deleites, para que eu tenha uma vida... você está colocando você como o grande conquistador daquilo tudo. E aqui nós temos um testemunho do rei Davi. Ele era rei. Reconhecendo que todas aquelas riquezas que eles tinham dado de coração para que o templo do Senhor fosse construído, só foi feito, só foi dado generosamente, porque eles reconheceram que se o Senhor não tivesse dado aquilo para eles, eles não teriam esse recurso para devolver ao Senhor. E se Deus deu, é porque Deus já sabia que o templo ia ser construído, e Deus queria que aquilo fosse
colocado à disposição dele. Cabe a nós usarmos dos recursos que chegam às nossas mãos, de maneira a glorificar o nome do Senhor. Isso em todo tempo, em todo tempo. Nós temos que lembrar que o Senhor é bom e Ele cuida de todos, não é só da gente, Ele cuida de todos. Aí nós voltando lá para o livro de Tiago, eu peguei alguns exemplos aqui do Antigo Testamento, né? Fui lá para Levítico, Deuteronômio, mas o Senhor, Ele deixa isso em todas as Escrituras. Você vai ver durante os Evangelhos, na leitura dos 4 Evangelhos, o Senhor, Ele fala sobre o rico e o Lázaro. O Senhor ali chama a atenção. Para onde vai um e para onde vai o outro? Qual vai ser a recompensa de cada um? O que espera por cada um desses homens? Que representam pessoas que a gente identifica hoje com muitos outros. O Senhor fala do bom samaritano. Também estão lá nos evangelhos. Ele fala de um homem que coloca o coitado lá que foi assaltado numa pousada e fala, cuidem dele, está aqui o dinheiro, mas se faltar, quando eu voltar, eu vou pagar. O cara tirou do bolso para cuidar do desconhecido. Esse é o bom samaritano. Então, o Senhor, Ele está sempre mostrando para a gente. Não está só no Antigo Testamento, porque tem algumas pessoas aí que acham que o Antigo Testamento está falando da lei, a lei já foi, vemos a graça. Toda a Bíblia, de capa contra capa, toda a Escritura é proveitosa para o ensino, para a nossa correção e para nos direcionar na maneira de vida. Tudo aponta para Jesus, o justo juiz. Então, se você ler os evangelhos, você vai encontrar um monte de referências sobre essa vida justa e correta que o Senhor nos manda, nos convida a viver. A gente vê Zaqueu. Zaqueu foi um homem que enriqueceu de maneira ilícita. Zaqueu foi um homem que enriqueceu cobrando imposto e explorando as pessoas na época do Império Romano. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, ele fala, Senhor, eu me arrependo da maneira como eu vivi. E aquele que eu prejudiquei, eu vou ressarcir 4 vezes mais. E toda essa riqueza que eu acumulei, eu não vou dar o dízimo não é 10% não, eu vou dar 50% de toda a riqueza que eu acumulei para os pobres. Ele se arrependeu. Aí o Senhor Jesus olha para ele e fala, verdadeiramente a salvação entrou nessa casa hoje, hein? Olha. Será que o Senhor pode falar isso para nós? Verdadeiramente a salvação chegou à tua vida, meu irmão. Esse homem se arrepende daquilo que ele fez de errado e há uma mudança de vida, há uma transformação. Sai do reino das trevas, de injustiça, de egoísmo e passa para o reino da maravilhosa luz, o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nosso Deus é justo, então nós devemos viver com essa percepção de que devemos ser como o Senhor é. Se Ele é justo, devemos ser justos. Se Ele é bom, devemos ser bom. Voltando aqui para Tiago, espera aí. Pronto. No livro de Tiago, ele não só está falando a respeito de maneiras erradas de enriquecer, como as pessoas eram exploradas, porque, na verdade, ele está falando com vários irmãos da igreja que estavam se sentindo muito injustiçados, que estavam sendo explorados. Esse período era terrível. Um período terrível. Os nossos irmãos da igreja primitiva, eles foram muito oprimidos porque se voltaram para Jesus e aceitaram Ele como Senhor e Salvador. Hoje é muito mais fácil ser cristão. Esses homens enfrentavam muitas dificuldades, muita perseguição, muita opressão. E Tiago está falando para os ricos que estão explorando, não só os que são convertidos, está falando para os não convertidos aqui também. Está falando, os ricos deste mundo aí, toma
Toma cuidado, porque vai chegar a tua vez também de prestar conta para Deus. Porque crente ou não crente, cristão ou não cristão, todos vão se apresentar diante do trono do Senhor. Todos vão ter que prestar conta. Mas, irmãozinho, você que está sofrendo aí, você que está na luta, na peleja, sendo explorado, lembre, persevere. Por tudo dei graças. Não desanime. Ele está falando aqui da perseverança nas tribulações, da perseverança em meio às lutas, como o nosso amigo trouxe para a gente hoje. A tempestade vem para o barco, as ondas ficam agitadas, o vento bate. Isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Mas na luta, na dificuldade, a gente também glorifica o nome do Senhor. Na luta, na dificuldade, a gente também dá o testemunho do que é ser cristão e confiar plenamente em Deus. Muitas vezes a gente quer alinhar toda a nossa existência diante de Deus, uma linha reta, sem altos e baixos. Eu gostaria de estar assim, Deus, né? Aquela vida assim, bem tranquila. Mas Jesus não mentiu para ninguém. Ele falou assim, tem de bom ânimo, tá? No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Então, nós vamos ter lutas diárias e constantes. Nessas lutas, nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo cuidados também pelo nosso Deus. Nós não estamos sós. De novo, reportando a ministração do Marquinhos, não estamos sós, o Senhor está conosco. Nós não fomos abandonados nem esquecidos. Então, persevere. Ele fala assim no versículo 7 do capítulo 5. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Essa é a nossa esperança, gente. Não é o dia em que o dinheiro vai entrar na minha conta. Não é um dia em que nenhuma luta mais teremos aqui neste mundo. Mas olha, seja paciente até a vinda do Senhor. Essa é a nossa grande expectativa. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está dando uma referência aqui de algo que era muito comum para as pessoas daquela época, daquela realidade. A maioria era agricultor. E o agricultor, ele sabe que tem coisas que cabe a ele fazer. Preparar a terra, lançar a semente, cuidar para que não haja praga. Só que há um processo, há um tempo de germinação para aquela semente, de crescimento, até que ela dê fruto e chega a hora de colher. Então, é um processo que tem um tempo. Não tem como acelerar, não tem como encurtar, não tem como passar por cima desse tempo. Ele vai ter que acontecer. Você vai ter que esperar. É um tempo que não está em tuas mãos. Não te compete mudar esse tempo. Assim também como o agricultor daquele período, ele sabia que depois que ele lançava as sementes, se não viesse a chuva, aquelas sementes não iriam germinar. E depois de um certo tempo, viria a última chuva. Aquelas últimas chuvas eram as chuvas já da colheita. Então ele sabia que na próxima temporada de chuva era a época de colher. O fruto já estava no ponto. Então eles trabalhavam com esses ciclos da própria natureza, os agricultores daquele período. Não tinha irrigação como nós temos hoje, né? Pois é. Ele está usando como um exemplo o fato do agricultor ter que depender da misericórdia do Senhor, que iria mandar a chuva para que a germinação ocorresse. E também cuidaria das estações até vir a próxima temporada de chuva, onde estivesse na hora de colher. Quando é que Jesus virá? Está próximo, mas nós não sabemos. Porque não nos cabe saber o tempo, como não cabe aqui também ao trabalhador, fala assim, não, mas eu quero colher antes, eu vou plantar agora, mas em vez de esperar 8 meses, eu quero colher em 3 meses, estou com fome, tenho pressa. Não cabe, o tempo de Deus é exato e preciso, o Senhor nunca está atrasado. O Senhor não vem, Jesus não voltou até agora, mas eu queria que voltasse hoje. O tempo de Deus é exato.
O tempo de Deus é perfeito. O Senhor não se atrasa. Não dormita aquele que nos guarda. Nós ouvimos isso ontem aqui, né? Na sala de oração. Pois é. Então, o tempo do Senhor é exato. Não cabe a gente. Mas desanimei, porque eu estou olhando para os céus e não vejo as nuvens, né? Os relâmpagos e o Senhor voltando. Coragem, meu irmão. Ser valente. Persevere até o fim. E aí ele continua: sejam também vocês pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Creia nisso, se apegue nisso. Puxa, mas faz tanto tempo que ele falou isso. Mas para o Senhor, um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não está preso ao tempo, não. E é o tempo dele, não é o nosso. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento, e de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Está difícil. Só você tem dificuldade? Não, olha para o testemunho dos profetas. Ninguém reconheceu que o que eles estavam falando estava certo na época. Hoje a gente lê os livros dos profetas, que demais, né? Maravilhoso, porque nós sabemos que tudo que eles falaram ali se cumpriu. Mas quando eles estavam falando, quem deu crédito ao que eles disseram? Ninguém. Eles foram perseguidos, eles foram ofendidos, eles foram humilhados, eles foram mortos. Alguns cerrados ao meio, outros jogados num poço cheio de cocô até o pescoço. Pensa você ficar vários dias lá, numa fossa, cheio de sujeira. Por quê? Porque falou o que Deus mandou falar. Não é justo. Com certeza não, mas a gente lê e fala: nossa, que coragem, nossa, que ousadia, nossa, que homem valente. E quando chega a nossa vez, a gente não quer ser valente. A gente só pode mostrar valentia e coragem no momento da luta. Vem televisão, quem é que precisa de coragem? Tem uns programas que até acho que precisa, viu? Quem precisa de valentia? Se está tudo bem em casa, não está faltando nada. Então, meus queridos, a gente olha para os testemunhos dos profetas e acha lindo. Ele está falando, sim, acha lindo, sim, eles são demais. Que testemunho desses homens. Mas se inspire neles. Se inspire nesses homens. Aí ele vai além. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Não, fala de Jó não. Nossa, perdeu tudo. Perdeu as riquezas, perdeu os filhos. Perdeu a saúde. Podiam pular, né, esse livro da Bíblia. Tem gente que não gosta de ler o livro de Jó, não. E eu confesso que por muito tempo eu não gostava, não. Credo, que história. Pois é. Toda escritura é proveitosa. Toda a escritura é proveitosa. Muitas pessoas ficam lendo o livro de Jó procurando os erros dele ali. Por que ele passou por aquilo? Eu vou te contar uma novidade. O próprio Deus fala bem no comecinho do livro de Jó. Quando Satanás chega lá para acusar. Ele mesmo fala assim: tem visto Jó? Homem justo. É o Senhor falando. Justo. Esse homem é bom. Crente cheio de fé. A gente fica procurando algum erro, porque imagina, Deus não ia permitir ele passar por tanta dificuldade. Meus queridos, todos nós conhecemos história de pessoas que passam por tanta dificuldade. A gente tenta entender, tenta achar um erro na vida do irmão. É possível sim, querido. Lê o livro de Jó. Porque no sofrimento o nome do Senhor também é exaltado. O nome do Senhor também é exaltado.
Assim como o Senhor a alguns dá riquezas, para que ele seja a mão do Senhor para abençoar os pobres, o Senhor também sabe que para alguns Ele permite passar por grandes sofrimentos e lutas, porque é um testemunho de perseverança aquele irmão. Se você é um desses irmãos que passa por grande luta, creia, querido, que o Senhor olha para você e fala: puxa vida, esse aguenta, esse eu posso usar para dar um testemunho de que o cristão persevera até o fim, porque a riqueza dele está aqui comigo, eu sou o Senhor da vida dele. Porque para muitos de nós, Deus não pode nem permitir isso, porque a gente é frouxo demais. A gente não quer ler essa parte de Tiago, né? Testemunho dos profetas, meu Deus. Testemunho de Jó, pior ainda. Pois olha que lindo. Ele fala: olha para Jó, olha para os profetas, foram cerrados, perseguidos, moídos, apedrejados. Mas que homens são esses? Que testemunho lindo desses homens. Sabem que o Senhor fez que tudo acabasse bem. Na história de Jó, tudo acaba bem. E tudo acaba bem, não é aquela parte de que ele teve outra família, ele teve mais filhos, aliás, o Senhor restituiu as riquezas dele, ele teve saúde, continuou vivendo. Porque uma hora ele ia morrer de novo. Porque aquilo que ele viveu foi quase uma morte. Não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém queria saber dele. Mas uma hora ele ia ter que passar de novo, porque nós temos um tempo aqui nesta terra. Tudo acabou bem na história de Jó, porque ele passou a conhecer Deus de uma maneira que ele não tinha conhecido ainda. Aquela experiência de dor e sofrimento levou a ele a um nível de relacionamento com o Senhor que ele ainda não tinha experimentado. Esse foi o acabar bem. A história deles. Esse foi o acabar bem na história dos profetas. Eles estão diante do Senhor hoje. Todos nós temos o testemunho dos profetas registrados aqui, para a eternidade. O Senhor exaltou o nome desses homens, colocando eles aqui, nas Escrituras como um exemplo para nós. E eles estão diante do Senhor hoje. Então, meus queridos, quando passardes por lutas e tribulações, em vez de ficar perguntando: por que, Senhor? Por que eu? E chorando, e falando: Senhor, tira. Comece a perguntar: Senhor, como devo passar por essa luta? Senhor, ajude-me. O Marquinhos falou uma coisa hoje muito importante: peça socorro. Meus queridos, tem hora que a luta é tão grande que a gente não sabe nem orar, a gente só fala: Senhor, socorro, Senhor, socorro. Tem hora que a peleja é tão grande que a gente não sabe nem o que pedir. E se eu pedir isso e não for da vontade de Deus, se eu pedir aquilo e não tiver, Senhor, socorro. Cumpre tua vontade nessa situação, cumpre teu propósito nessa situação, sustenta-me na fé, ajuda-me, Senhor. Pede socorro ao Senhor. Nós lemos um texto ontem: abra a tua boca e eu a encherei. Abre a boca e pede ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. Senhor, me dê graça para passar por tudo isso. Senhor, eu quero perseverar até o fim. Ore. Vida de oração, intimidade com Deus. O livro de Tiago, ele começa falando sobre isso: as injustiças e as tribulações. As riquezas que não agradam a Deus, que foram acumuladas de maneira inconveniente. E ele volta aqui no último capítulo, fechando isso. Então, meus queridos, como que está o nosso anseio por riquezas? Como que está o nosso anseio pelas coisas materiais? Onde está o nosso coração? E se nós já temos recursos, como nós estamos administrando? Quer comamos, quer bebamos, seja tudo para a glória de Deus. A glória de Deus. E se você está passando por luta, aleluia, persevere. Lembre dos profetas, lembre de Jó e clame ao Senhor. Persevere em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nessa situação toda que nós vimos aqui em Tiago, tanto das injustiças como da perseverança nas lutas e tribulações? Senhor, Tu és justo e bom.
Nós cremos, ó Pai, na Tua bondade e nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Cuida de nós, nos faça, Senhor, perseverantes mesmo em meio às lutas e às tribulações. E nós pedimos, ó Pai, que nós sejamos como Tu és, justos, corretos, santos, ó Deus, dando um bom testemunho como filhos Teus, filhos do amado das nossas almas. Senhor, sê com a igreja. Nós não queremos, ó Pai, ser apegados às riquezas deste mundo, mas ter os nossos olhos voltados para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.